Então, vale citar também que isto não é um fato, essa crise teológica, ou seja, a igreja não se transformou nisso, mas sim uma realidade histórica, do nosso momento histórico, que desafia categorias usuais e, como tal, devem ser analisadas. Bom, então, como disse, essas são as partes que eu elenco primeiramente, e ao todo tivemos 3 aulas do tema, mas a primeira foi uma introdução, citando os materiais que estão sendo usados além do livro. Enfim, então só abrindo um parêntese também, antes de mais nada, durante todo o curso, eu sempre vou pedir para vocês, porque esse tema é um tema cabeludo, como se diz, é um tema espinhoso e um tema extremamente difícil. É um tema que não me basta só falar, está no livro. Está no livro, mas eu tenho que explicar o sentido. Eu tenho que usar as palavras adequadas para isso. E é um tema que a gente não fala dele rindo, adorando, não é isso. A gente fala dele com dor. Por mais que na aula não tenhamos que ficar chorando aqui as mágoas. Mas não é algo que agrada. Então, por isso que eu falo também, perguntas, comentários, não interromper, não tirar o foco, nem para não se perder também a linha de ensino e não passar do nosso tempo, que infelizmente aqui é limitado. Além disso, sempre a atenção para o tema, para aprender, o respeito, a consideração e a vontade de estudo com que é trago. O modelo de ficar calado, digamos, talvez não é o mais agradável, mas o próprio Cristo, ele nos dá não só o que queremos, mas sim o que precisamos. E é isso que precisamos no nosso trabalho. Portanto, pedimos que se esforcem ao máximo para participar de todas as aulas deste conteúdo com a alma de aluno, para aprender e estudar também em casa o livro. Digo isso porque, às vezes, nós comparamos os nossos bastidores com o filme de melhores momentos dos outros. E não se preocupe, tudo isso também é parte da aula. Digo isso para ficar claro e evidente que nosso trabalho é um trabalho, não uma imitação, não uma mímica, não uma filial. Independente, fruto de recursos individuais, de esforço individual, de contatos pessoais e dedicação. E naturalmente, as nossas cosmovisões, digamos assim, podem coadunar e coincidir com outras semelhantes, mas seja na forma ou no conteúdo, é próprio e não mera repetição, nem especulação, independentemente de quão notável sejam os nossos comparativos. Eu cito uma frase do professor Olavo de Carvalho, que ele falava sempre, para que isso fique nos palpável: honrar exemplos ilustres não é o mesmo que subscrever suas ideias. Então está sendo subscrito as ideias do apostolado aqui, porque nós somos uma coisa. Então não existem trajetórias perfeitas, e se conhecermos algum dia, é porque nós não conhecemos a narrativa completa. Aliás, só uma única história nos é possível como indivíduos ter o acesso completo e que a conhecemos narrativamente. E essa é a nossa própria vida. E não é só. E não existe um único meio, feito de escolhas somente daquelas que a gente vê. Porque partimos e estando indo de pontos que naturalmente diferem. E isto é bom e natural. Não devemos, por exemplo, comparar Santo Tomás e Santo Agostinho. Foram 2 intelectuais católicos, 2 santos, 2 filósofos, 2 doutores. Mas sim apreciar ambos e reter todo o possível do que é bom. Não se compara, por exemplo, se o meu professor X ou Y tem barba bonita ou se o outro é careca. Se aprecia o material mesmo, à mercê das limitações naturais que qualquer ser humano tem. Então, o mundo não vive nem se constitui somente de um único ser com alguma inteligência, mas sim todo resquício de inteligência parte do próprio Deus, que nos dota de capacidade e é a própria verdade. É daí que descende a consequência de todos aqueles que pegam alguma compreensão, algum entendimento, e não do indivíduo propriamente dito enquanto ser isolado. Então, por exemplo, vocês conseguem imaginar uma faculdade com apenas um professor?
Não, tanto que as grades têm vários, para trazer dentro de um próprio tema, a mesma coisa. Pois, se assim o fosse, ela iria à ruína, não é? Então, não teríamos acesso a outros conhecimentos também ali, e mesmo outros materiais. Então, certamente, nosso caminho é outro, não igual ao de ninguém, por mais notável que sejam os nossos comparativos. Não precisamos, portanto, e não vamos passar pelos mesmos lugares que os pés dessas pessoas pisaram. Vemos aquele perfil no Instagram, por exemplo, um bonito currículo no LinkedIn, ou a pessoa no YouTube, e achamos que todos eles são melhores, torcendo por uma biografia sobre elas para então a gente descobrir que as escolhas que elas fizeram e onde foi que nós erramos. Bom, isso é uma péssima ideia, até porque não sabemos o caminho destes de fato. Nós apenas vemos os filmes de melhores momentos e apenas vemos o que querem que possamos ver. Então, essa é a nossa história, lugar, obra e apenas nossa. E se você mirar as estradas dos outros, vamos correr um grande risco de se perder, seja na aula, seja na vida. Então, sigamos gratos por todo o material que aqui temos, por nos ter trazido aqui e nos animado com os lugares ainda podemos levar. Falo isto para evitar qualquer das nossas aulas que se veja um vídeo e use para tecer coisas contrárias. Então, porque como tudo que eu disse anteriormente. Alguém comentou aqui. E aí, salve Maria, Thiago. Comentou aqui na live. Mas, então, é isso. E numa perspectiva geral, em nossa aula anterior, falamos do conceito, o princípio do modernismo, que apareceu pela primeira vez na encíclica Patiens Dominis Gregis de São Pio X. Então, tendo em vista o que falei lá no início sobre a disputa entre igreja e anti-igreja, a igreja de Deus e a igreja do antideus, digamos assim, a igreja de Cristo e a igreja do anticristo, hoje falo um pouco mais completo o que é crise. E além disso, eu quero recomendar para vocês que nessa perspectiva de igreja e anti-igreja, leiam o livro do Gustavo Corsão, que chama A Igreja Católica e a Outra. Quem tiver a chance, não perca de ler. Eu queria trazê-lo hoje também, mas infelizmente eu não estava em casa. Então, sabemos que todos nós aqui provavelmente sabem que seria preciso cobrir os olhos, tampar mesmo, para não ver que a Igreja Católica sofre uma crise, e uma evidente e grave crise. Nós assistimos no mundo inteiro uma situação trágica